Durante toda a jornada dos Mugiwaras, diversos companheiros do Luffy deixaram a tripulação. Muitos deles voltaram, outros não, ou ainda não. Quem foram eles? Quais foram os motivos que levaram eles a saírem do bando? Eles voltaram ou não? E por quê? Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver todos os membros dos Mugiwaras que deixaram o bando, inclusive os motivos para isso e como eles voltaram. Ao final desse vídeo eu quero que vocês comentem qual foi a saída e a volta mais emocionante. Já aproveita para deixar aquele likezão e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque se você não fizer isso, o seu Mugiwara favorito vai sair do bando, mesmo que ele já tenha saído uma vez. Então já deixa o like, se inscreve no canal e agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com a Nami, que entrou para os Mugiwaras lá em Orange Town, ela decidiu cooperar com Luffy só enquanto estava sendo vantajoso para ela, porque naquele momento ela odiava piratas. Mesmo assim, ao navegar ao lado do Luffy e do Zoro, ela acabou percebendo que eles eram piratas diferentes do que se vê por aí, e por isso cada vez mais ela foi se afeiçoando a eles até considerá-los quase que parte da sua família. Desde que ela entrou para o bando, ela participou de diversas aventuras e até presenciou a entrada do Usopp e do Going Merry para o bando. Ela também foi até o Baratie para tentar recrutar o cozinheiro para o navio, mas lá ela percebeu que não poderia continuar sua aventura com os Mugiwaras, porque ainda existia uma amarra que a prendia. Se ela não cumprisse o seu objetivo, ela nunca poderia navegar pelos mares, e o seu objetivo é livrar sua ilha do controle dos tritões. E por isso, ela rouba o Going Merry e parte para nunca mais encontrar o Luffy e os outros. Mas para ela o pior foi ter se tornado parte da tripulação do Luffy, porque para ele, ela era sua navegadora definitiva, e para tê-la de volta, ele acabou indo até a sua ilha. Lá nós descobrimos o terrível passado da Nami e tudo o que ela sofreu, e também descobrimos que o Arlong acabou enganando ela e roubando todo o seu dinheiro. Enquanto ele não fosse parado, a Nami nunca poderia ser livre. Além disso, toda a população já estava planejando se rebelar contra os tritões, e todos eles acabariam morrendo. Em um momento de tristeza e raiva, a Nami acaba pedindo a ajuda do Luffy, e como um capitão vendo a sua navegadora chorar, não faria nada. Ele juntamente com os outros Mugiwaras vão lutar contra os tritões e acabam vencendo no final. Com um grito de "Você é minha companheira", a Nami finalmente volta pro bando. A Vivi e o Karu entraram pro bando dos Mugiwaras lá em Whiskey Peak quando foi descoberto que ela na verdade era a princesa de Alabasta, que tinha se infiltrado na Baroque Works para descobrir a verdadeira identidade do Mr. Zero. Desde lá, passando por Little Garden, Reino de Drum e finalmente Alabasta, eles estiveram ao lado dos Mugiwaras em diversas aventuras como verdadeiros companheiros. E mesmo com seu reino à beira da destruição, em um primeiro momento, a Vivi deu prioridade para que eles salvassem a vida da Nami primeiro e só depois que eles pudessem ir para Alabasta. Quando Luffy percebeu que a Vivi estava tendo que suportar todo aquele sofrimento sozinha, ele se encarregou de lembrá-la que ela não estava sozinha e que ela poderia contar com cada um dos Mugiwaras, mesmo que eles tivessem que sacrificar sua própria vida para que no final o reino fosse salvo. No meio disso tudo, o Karu teve um papel muito importante como um membro do bando. Foi ele que percorreu uma distância absurda para avisar o rei que a Vivi tinha chegado no país. Foi ele também que protegeu ela com seu próprio corpo para que ela não fosse pisoteada pelo exército rebelde, e foi ele também que, mesmo arrebentado, teve que fugir com a Vivi para que o Mr. Two não matasse ela. No momento certo, o Luffy se encarregou de lutar contra o Crocodile, e mesmo quase morrendo para ele 3 vezes, no final o Shichibukai foi derrotado. Com a sua queda, a chuva finalmente voltou para Alabasta e a voz da Vivi pôde ser ouvida por todo mundo, e assim finalmente ela conseguiu parar a guerra. No final os Mugiwaras tiveram que fugir do país, mas não antes de dar uma última chance para Vivi,
para que ela pudesse escolher entre continuar sendo uma princesa ou navegar pelos mares como uma pirata. Em uma despedida emocionante, a Vivi acaba agradecendo por tudo que os Mugiwaras fizeram, mas ela não pode deixar de ser uma princesa, porque na verdade ela ama o seu país. E assim, ela acaba saindo do bando dos Mugiwaras. Mas esse não é um adeus, pode ser que a Vivi esteja muito próxima de voltar para o bando dos Mugiwaras. Eu fiz um vídeo falando sobre isso e vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. O arco de Water 7 foi o que teve mais dos Mugiwaras deixando o bando. Primeiramente foi a Robin e depois o Usopp juntamente com o Going Merry. Falando primeiramente do Usopp, ele foi um dos encarregados por guardar 200 milhões de beris que seriam utilizados para o conserto do Going Merry, mas ele acabou sendo sequestrado, teve o dinheiro roubado e foi espancado pela Frank Family. Se sentindo um inútil, ele tentou recuperar o dinheiro sozinho, mas apanhou mais uma vez. Um inútil que não é capaz nem de recuperar o dinheiro do conserto do navio, e dessa vez o dinheiro seria gasto pelo Frank. Mas o que ele não sabia ou se recusava a entender era que não dava mais pro Going Merry, ele não tinha mais conserto. E a decisão do Luffy em comprar um novo navio com o dinheiro restante agravou ainda mais a situação. Quando o Usopp recusa seguir as ordens do capitão e o Luffy quase expulsa ele do bando, é exatamente isso que ele faz, mas não antes de desafiar o Luffy para um duelo valendo o Going Merry, mesmo ele ainda não tendo se recuperado de todos os seus machucados. O Usopp só teve essa atitude precipitada porque naquele momento ele estava se achando um inútil. E da mesma forma que o Luffy descartou o Going Merry por não ser mais útil, ele estava com medo que no futuro o Luffy descartasse ele também por ser um fraco. O resultado da batalha todos nós já sabemos, o Usopp foi derrotado. Mesmo assim, ele acabou ficando com o navio porque ele não podia mais navegar. O Going Merry, por sua vez, é um navio que vem acompanhando os Mugiwaras desde a ilha do Usopp até agora, e que por ser tão bem cuidado acabou desenvolvendo uma consciência na forma de um espírito chamado Klabauterman, e que agora que está quebrado não pode mais navegar com seus companheiros. Os dois acabaram saindo do bando, mas não foi o fim para eles. O Usopp acabou se envolvendo no sequestro da Robin pelo governo mundial, e foi de fundamental importância em um primeiro momento para que a Robin não passasse pelo portão da justiça e em um segundo momento dando forças para que o Luffy se levantasse e derrotasse o Rob Lute. Mas quem teve o papel principal nessa batalha foi o Going Merry, que acabou enfrentando a Aqua Laguna e chegando a Enies Lobby sozinho, como se ele quisesse retribuir todo o amor que ele recebeu durante toda a sua vida. Só que essa foi sua última viagem e em uma despedida emocionante ele acabou não só deixando o bando como morrendo também, só que sua alma ainda vive no tal Sand Sunny. Agora voltando pro Usopp, depois de tudo o que aconteceu, ele estava se preparando para pedir desculpas e voltar pro bando, mas suas desculpas ainda não eram o suficiente para reparar tudo aquilo que ele fez. Mesmo que o Luffy seja um capitão idiota, ele ainda continua sendo o capitão, e se os tripulantes não respeitarem as suas decisões, a tripulação estará fadada ao fracasso. Quando o Usopp percebeu que os Mugiwaras partiriam sem levá-lo, ele acabou reconhecendo que o erro que ele cometeu foi grande demais, e aos prantos ele grita por perdão. Esse foi um verdadeiro pedido de desculpas, algo que não possa voltar atrás. Ele promete nunca mais repetir o mesmo erro e pede para voltar ao bando em uma das cenas que foram muito emocionantes também. Voltando um pouco no tempo, nós temos os Mugiwaras chegando ao Water 7 e logo de cara a Robin desaparecendo. Foi a vez dela de deixar o bando, e os seus motivos para isso foram que se ela continuasse com os Mugiwaras, eles sofreriam cada vez mais pelas mãos da marinha e do governo mundial, assim como aconteceu com o Aokiji e agora com a CP9.
Para ela, os Mugiwaras se cansariam disso e eventualmente trairiam ela, assim como toda a organização que ela participou. Antes que isso acontecesse, ela preferiu se entregar para a Marinha, porque não importa para onde ela vá, sempre vai existir incontáveis e incansáveis inimigos para persegui-la, porque seu inimigo é o mundo e a escuridão que existe nele. Mas o que o Saulo disse para ela lá no passado ainda é verdade, porque ninguém nasceu nesse mundo para ficar sozinho. Eventualmente, a Robin descobriria Nakamas dispostos a protegê-la, e é isso que nós temos aqui. Quando Luffy grita para ela viver, ela descobre que esse não é um desejo proibido e que ela realmente pode desejar por isso. A partir do momento que ela grita que quer viver e que quer voltar a navegar com os Mugiwaras pelos mares, ela já voltou a fazer parte do bando. Os Mugiwaras só precisam trazer ela de volta. Por último, nós temos o Sanji, que deixou o bando dos Chapéus de Palha depois que ele recebeu um convite para a festa do chá da Big Mom, que no caso seria ele que casaria com a Purin, uma das filhas da Yonkou, para firmar uma aliança entre a Germa 66 e os piratas da Big Mom. O Sanji deixou o bando para resolver toda essa situação e depois voltar. Mas ao chegar lá, a situação para ele piorou cada vez mais, até chegar a um ponto que ele foi obrigado a realmente se casar. Primeiro que foram colocadas algemas explosivas nos seus braços, e se ele fugisse, elas explodiriam e ele nunca mais poderia cozinhar. E o segundo é que o Zeff e todos os cozinheiros do Baratie foram ameaçados de morte caso ele não cooperasse com o casamento. A junção de todos esses fatores fizeram o Sanji lutar contra o Luffy quando ele apareceu para salvá-lo. Uma luta que só o Sanji bateu porque o Luffy se recusou a lutar. Ele sabia que por mais que ele estivesse apanhando, quem estava sofrendo mais era o Sanji. Mais tarde o Sanji acaba descobrindo todo o verdadeiro plano da Big Mom para assassinar a sua família. E acaba indo de encontro ao Luffy. Lá ele explica os motivos pelos quais ele não pode voltar pro bando, mas é respondido com um socão na cara. Um socão para responder exatamente o que ele quer, que na verdade é voltar pro bando. Felizmente esse é um desejo que o Luffy pode realizar. Eles só precisam salvar a família do Sanji e acabar com a festa do chá que tá de boa. É nesse momento que o Sanji finalmente volta pro bando. Agora é com vocês, qual foi a saída e a volta mais emocionante que eu contei nesse vídeo aqui? Comenta aqui embaixo pra mim saber. Aproveita também para já deixar aquele likezão e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!